portanto, atenuar determinadas frequências de ressonância que de repente se estabelecem nesta cavidade. Há um bocadinho a tal ressonância massa-ar-massa, não é? E que para esta situação eu posso ter que provocar alguma absorção sonora para diminuir a amplitude dessa frequência de ressonância e, portanto, o valor, o dip, a perda de isolamento que em determinadas bandas de frequência muito estritas, estes elementos possam. Vemos aqui uma outra solução, quer dizer, mais simples, por exemplo, em que conjugamos, por exemplo, a situação de uma caixa de store com uma solução de ventilação natural. Reparem, a abertura da caixa de store, através de espaço no nosso store de plástico, com um pano no tardós da caixa de store que tem uma abertura, que aqui está, e depois há uma cavidade, digamos assim, portanto, formada por um segundo painel, não é, mais interior, forma aqui uma cavidade com uma outra abertura, digamos assim, que deve ser desencontrada da primeira para que não haja uma propagação direta da primeira abertura para a segunda, fazer uma chicane, digamos assim, e com um elemento de tratamento acústico no interior desta cavidade, não é? Que, mais uma vez, pode ou deve ser um elemento ou isolante ou absorvente. Reparem, elemento isolante tem determinadas características, são determinados materiais, ou elemento absorvente tem outras características, são os materiais. E pode ser a conjugação dos dois, como é evidente. Preferencialmente até isso, com um elemento pesado que se junta com um elemento de absorção. Bem, vamos sair da questão dos isolamentos de fachada e vamos agora à questão dos isolamentos, enfim, dos fogos, entre os fogos habitacionais ou entre os fogos habitacionais e as áreas, e outras áreas com usos diferenciados, nomeadamente a problemática da existência de restaurantes e bares e essas coisas todas, normalmente nas lojas dos prédios das áreas urbanas, não é? São problemas, situações recorrentes, não é? E que ainda no outro dia estive a assessorar, não vos havia que há um mês, 2 meses, até 2 meses ou 3, uma questão de um litígio no Porto, não é? Aliás, isto é uma coisa do Jet Set lá de cima do Porto, que é a problemática dos bares, não é? No centro urbano do Porto. Há lá umas ruas que são bar sim, não é? E que, quer dizer, as ruas têm bares integrais de uma ponta à outra das ruas e depois nos andares superiores, não é? São apartamentos de habitação. E aquelas santas alminhas, não é? Primeiro juntam-se na rua centenas, para não dizer milhares de pessoas, não é? Até às 6 da manhã. Não é? Pronto. E segundo, os bares, não é? Têm as suas portas integralmente abertas, portas e janelas integralmente abertas para a rua, não é? Para chamar os seus clientes, não é? Quer dizer, com os altifalantes, não é? Nas soleiras das portas e das janelas, a debitar música para a rua, não é? Portanto, e as pessoas a protestarem que querem dormir, não é? E isto aos fins de semana até às 6 da manhã, não é? Portanto, bem. Ok, portanto, é esta problemática, digamos assim, da coexistência de espaços iniciais ou de lazer, de diversão, com as situações habitacionais. Bem, do ponto de vista da regulamentação, temos aqui que entre fogos os isolamentos sonoros devem ser superiores a 50 dB e este LMTW é o valor do isolamento a ruídos de percussão. Okay? O isolamento é isto. Não é? O isolamento sonoro de transmissão aérea é maior ou igual a 50 dB. Não é? Quanto maior for o isolamento de transmissão aérea, menos ruído passa lá para dentro. A redução sonora ou som de transmissão estrutural é medido ao contrário, é menor ou igual ao que, porque é medido da seguinte forma, quer dizer, percute-se aqui este pavimento e mede-se quanto é que se ouve lá embaixo, não é? E, portanto, quanto maior for o isolamento, não é? Menor se ouve lá embaixo, ok? Daí a situação é menor ou igual.
Entre focos de habitação e os tais locais de comércio, serviço e diversão, quer dizer, o isolamento sonoro, a sons de transmissão aérea sobe de 50 para 58, portanto, é muito mais exigencial, e o isolamento da transmissão de ruído estrutural desce para 50, ok? Portanto, são 10 dBs bem mais restritos, não é? Pronto. Nesta situação aqui das áreas de diversão, enfim, de comércio e tal, não falemos das áreas de diversão, porque essa coisa dos bares e das boates é um bocadinho mais complicado e tem restos de pormenores mais dedicados. Mas na grande situação, enfim, das coisas mais correntes, das lojas comerciais mais correntes, normalmente este problema do isolamento, as sons de transmissão, não se coloca na medida em que as perdas por transmissões do pavimento do resto do chão para os andares superiores, não é? Quer dizer, têm grandes perdas, quer dizer, porque passam através de várias juntas e, portanto, a poluição é muito elevada. Portanto, normalmente este problema não se coloca. Pode-se colocar, mas normalmente não se coloca. Agora, este problema coloca-se, enfim, de uma forma bastante gravosa. Nos edifícios escolares e hospitalares, as especificações são diversas, entre salas de aula, bibliotecas, refeitórios, isto, aquilo e aquilo outro, e, portanto, os isolamentos sonoros da transmissão aérea variam genericamente de 45 a 58. Estou a dizer as especificações em termos de requisitos regulamentares, não vou aqui estar a dizer tudo o que é regulamentar, como é evidente, mas, portanto, as oscilações em termos de transmissão aérea na ordem dos 45, tal, e de transmissão estrutural. Pronto, isto é só para termos uma ideia do que são as exigências em termos desta temática. Vamos então falar do tema 2, que são os tais elementos divisórios verticais, com os quais se prende, verticais e horizontais, com os quais se prende aquelas especificações regulamentares que eu ainda há pouco disse. Na grande generalidade das situações, estou a demorar muito tempo. Na grande generalidade das situações, representei aqui uma parede qualquer divisória interna, daquelas mais antigas, não é? Mas pode, enfim, ser uma parede mais moderna, já de alvenaria, de tijolo normal ou não, mas o reforço de isolamento sonoro das paredes divisórias internas, normalmente, quando se trata de uma reabilitação do edifício, é feito à custa, não é à acústica, é à custa, quer dizer, da adição de outros elementos normalmente de características tipo LED, não é? Pronto, e portanto é uma parede existente, não é? Quer dizer, normalmente adiciona-se-lhes uma determinada sanduíche, dimensionada naturalmente, quer dizer, que eu pessoalmente costumo usar, por exemplo, painéis de gesso, não é? É uma situação normal, corrente, que quase todos nós fazemos essas situações. E, portanto, um reforço de isolamento envolve normalmente, quer dizer, a adição de uma sanduíche, mais complexa ou menos complexa, com uma caixa de ar normalmente revestido com um elemento de absorção acústica intermédio, e cuidado, chamo a atenção para que isto que aqui está, por exemplo, uma manta de lã mineral, não dá isolamento acústico. Isto não é um elemento de isolamento acústico, ok? É um elemento de absorção, não é? E, portanto, condiciona efetivamente o campo acústico do interior da cavidade, mas não é o isolamento. O isolamento vai ser buscado nesta massa superficial que nós adicionamos aqui. Idealmente, nós deveremos, enfim, atuar em ambas as faces da parede. E, portanto, metendo a sanduíche de um lado e do outro, quer dizer, vou normalmente buscar uma eficácia de reforço de isolamento acústico mais favorável. Mas tudo depende, naturalmente, das situações que estiverem em causa. Aqui tentei mostrar, isto está um pouco desfocado, no original não pareceria estar, mas está, por exemplo, um caso pontual, ilustrativo, do reforço de isolamento de uma determinada parede numa sala de música, ok? Portanto, numa sala de uma escola de música. São salas de aula de ensino musical. No caso, lembro-me que, isto já foi há uma série de anos, no caso lembro-me que a escola pretendeu subdividir um determinado espaço, uma aula,
enfim, que tinha maior, e mandou fazer, uma empresa qualquer, uma divisória para separar o espaço e formatar duas aulas. Duas salas de aula. Pronto. E os alunos tocavam de um lado e ouviam-se do outro e vice-versa. Ou seja, as salas de aula não podiam ser usadas simultaneamente, porque o isolamento sonoro não permitia, porque os alunos a tocar de um lado ouvia-se completamente e distintamente no outro. Pronto. Então, lá me chamaram, fui lá e pronto. A primeira situação é que, quer dizer, o pavimento, portanto, construíram o pavimento era isto que aqui está, portanto, no fundo é uma solução de tábuas de madeira, em cima, naturalmente, de uns perfis de madeira também, por sua vez, assentes na laje de betão. O que é que aconteceu? As pessoas fizeram a parede divisória, enfim, já nessa altura em elementos leves, portanto, em painéis de gesso, era efetivamente uma divisória em painéis de gesso, mas esqueceram-se de um pequeno detalhe, não é? Ou não sabiam, não é? Que é o seguinte, quer dizer, é que quando a divisória assenta em cima do pavimento, não é? Há uma cavidade por debaixo da divisória, não é? Porque aqui é a laje, tem umas ripas de madeira com uma determinada espessura e depois em cima assenta o soalho do pavimento. E portanto a parede, na realidade, estava furada por baixo, como é evidente, não é? Pronto. E portanto a transmissão sonora fazia-se dessa forma. Pronto. Portanto, nós rasgámos o pavimento, não é? Rasgámos o pavimento e fizemos uma segunda divisória e depois fez-se o remate e resolveu-se o problema de uma forma cabal. Tema 3. Elementos de divisórias horizontais, lajes e pavimentos. Ora bem, a grande situação das reabilitações dos edifícios mais antigos passa normalmente pelo reforço de isolamento de pavimentos que antigamente eram feitos em madeira, não é? Portanto, soalho sobre vigas de madeira, não é? Eventualmente, na sala de baixo, tinha um painel de estuque, não é? Portanto, um gesso e tal, não sei o quê. Pronto. E isto, mas às vezes, não é? Quer dizer, isto nem sempre acontecia. E, portanto, estes pavimentos, não é? São naturalmente muito pouco isolantes, não é? Muito pouco isolantes. E, portanto, temos aqui casos práticos que eu fotografei e que seria necessário então fazer um reforço de isolamento. Neste caso particular aqui, até, desta situação, era uma situação que se prendia num prédio antigo, aqui na zona central de Lisboa, ali a Santos, de alguma forma, se queria instalar um restaurante, até, enfim, um restaurante de luxo e tal, não sei o quê, num destes prédios antigos, não é? Com paredes de pedra fantásticas, uns arcos de pedra fantásticos, mas cujo pavimento era assim soalho em barrocos. Pronto. Os isolamentos acústicos por cima disto era a habitação. Não é? Pronto, era a habitação, normal. Os isolamentos acústicos em termos de transmissão aérea, numa situação destas, tem que ter um isolamento sonoro de transmissão aérea maior do que 58 dB, não é? O que é uma brutalidade, é uma forte exigência para uma situação destas. E, portanto, fazer uma solução, quer dizer, para reforçar aquele elemento, não é pera fácil, ou não foi pera fácil, em particular, porque depois tinha-se uns arcos em pedra, não é? Que quase não nos davam campo de manobra para nós fazermos, fosse o que fosse, e não se poderia atuar nos pavimentos superiores, na medida que já estávamos na habitação da pessoa do andar de cima, não é? Como é evidente. Pronto. Bem, mas, frequentemente, portanto, as primeiras soluções que as pessoas adotam é colocar um elemento de absorção na cavidade formada entre o teto baixo e o pavimento de cima. Mas isto, frequentemente, não é solução, não atinge os níveis de redução sonora que normalmente são exigidos. E, portanto, mais uma vez, temos que recorrer a soluções de sanduíche de materiais, densos, naturalmente, em que, lá está, recorrendo a isso, temos cargas.
frequentemente os pavimentos existentes não aguentam as cargas que nós lá vamos meter e, portanto, temos que ir fazer um reforço estrutural, não sei o que, tal, e, portanto, temos aqui uma solução em que temos, então, a sanduíche com o tratamento acústico da cavidade entre os dois, o teto, digamos, este é o teto de reforço de isolamento acústico, aqui é o controle acústico da cavidade, o soalho do pavimento do andar de cima, da habitação, supostamente, e depois temos aqui duas possibilidades de tratamento acústico dos espaços, ou, por simplesmente, metemos um teto de um gesso liso, fecha e acabou, se tratar de uma outra coisa de habitação, uma coisa que não necessite de condicionamento acústico interno, e portanto fazemos um teto em peladura, simplinho e tal, e está resolvido. Ou então, se, por exemplo, estivermos a tratar de um restaurante, quer dizer, então os restaurantes, os refeitórios, enfim, todas as áreas, não sei o quê, são obrigados a ter condicionamento acústico interno. É uma das exigências que, inclusive, vamos ver um pouco à frente, é que as áreas de restauração sejam dotadas de condicionamento acústico interno, que são caracterizados através do limite do tempo de reverberação interno, não é? Pronto, e nessa altura temos aqui a solução da esquerda, em que, por exemplo, tem um painel de madeira perfurado com 1 metro de laminar por trás, ou um painel de gesso perfurado com 1 metro de laminar por trás, com maior ou menor afastamento e tal, aquilo que, de repente, for o caso do projeto, não é? À direita é, naturalmente, a mesma situação esquemática. Uma outra situação que também já utilizei várias vezes é, por exemplo, o recurso peço desculpa. É o recurso, por exemplo, ao enchimento de uma, portanto, desde o momento em que se possa conformar, digamos que, o teto de baixo, e possamos fazê-lo, é encher, por exemplo, estas cavidades intervigas, por exemplo, com um elemento com alguma densidade. E nessa altura é típico utilizar a areia ou mesmo a serradura, por exemplo, não é? Portanto, a areia lavada ou serradura, na medida em que vamos buscar uma massa superficial homogénea que, de repente, nos dá um bom reforço de isolamento acústico. Fiz isto, inclusivamente, numa escola de música, aliás, no Conservatório Regional do Baixo Alentejo, que foi a recuperação de um palácio antigo e que era também uma situação dessas, paredes de pedra brutais, não é? E os pavimentos eram o que se sabe, não é? Pronto. E a pretensão era de recuperar o edifício à maneira antiga, e, portanto, não íamos para as lajes de betão, essas coisas complicadas, íamos sim recuperar os elementos de madeira, as travessas, os soalhos, não sei o que, tal, e, portanto, íamos tentar fazer uma reabilitação naturalista, não é? Pronto, e assim fiz, e pronto, está lá, fantástico. Bem, numa outra situação mais moderna, por exemplo, isto já num trabalho bem mais recente, por exemplo, temos a situação de uma laje colaborante, não é? Pronto, num determinado espaço, quer dizer, estava prevista uma laje de betão, com determinadas características e tal, não sei o quê, e de repente veio o empreiteiro e propôs a alteração da laje de betão e resolveu-se meter uma laje colaborante. Obviamente que uma laje destas não nos permite ter o isolamento acústico que a laje de betão normal, não é? Portanto, uma laje destas, não é? Como, aliás, penso que está aqui especificado, quer dizer, é uma laje de 10 cm, mas em que a lâmina de betão são apenas 4 cm, não é? Quer dizer, a lâmina de betão são 4 cm. Meus amigos, quer dizer, 4 cm de betão não dá para nada. E, portanto, eu não tenho isolamento acústico. No caso particular, eu tinha atividades lúdicas em cima e embaixo de uma biblioteca, não é? E, portanto, não dá. Portanto, teve que se fazer uma solução de reforço eletroacústico, acústico, que, mais uma vez, passou por uma sanduíche de materiais, com tratamento acústico, etc. Bem, quando se trata de
pretendermos fazer o reforço de isolamento da sustentabilização estrutural, ou seja, este tipo de situação de solicitação, com os pés dos pavimentos, normalmente a grande solução há sempre uma solução possível, que é fazer o revestimento dos pavimentos com alcatifas ou com elementos, enfim, elásticos, etc. Mas, frequentemente, isso não é pretendido. Aliás, em determinadas situações, pretende-se mesmo que os revestimentos dos pisos sejam em ladrilhos, por exemplo, ou em madeira, uma coisa qualquer. Pronto, e, portanto, não há, naturalmente, resiliência no piso. E, portanto, aquilo que normalmente se faz é recorrer a uma chamada laje flutuante. Não é? E, portanto, sobre a laje existente, cria-se um elemento elástico e faz-se uma nova betonagem por cima, enfim, uma laje armada ou não, de que aqui podemos ver um pormenor um pouco mais realista num projeto aplicado. Coberturas. Mais uma vez, os reforços, enfim, a necessidade do reforço de coberturas. Frequentemente, também em prédios antigos, as coberturas eram extremamente frágeis, como sabem, frequentemente com vigas de madeira, um ripado e telha em cima, para David, acabou, não é? E, portanto, isso também não tem isolamento acústico. Neste caso concreto, por exemplo, tratou-se de fazer o reforço de isolamento acústico da cobertura da torre de cena de um teatro, não é? Ok? Pronto. Que tinha essa solução e, portanto, mais uma vez, fomos para uma solução de sanduíche de materiais à base de pladura, se não estou em erro, ou de viroca, uma coisa qualquer. Aqui foi a recuperação de uma escola que tinha daquelas coberturas tipo sanduíche térmica e tal, com chapas metálicas trapezoidais e tal, não sei o que mais, em que se pretendia subdividir, portanto era uma nave grande, não sei o quê, e pretendia subdividir as áreas e tal, de tal forma a fazer, era uma escolinha para miúdos e tal, pronto, subdividir as áreas para várias salas de aula, como é evidente, pronto. E, portanto, teve também que se fazer esse reforço de isolamento. Nesta situação, quer dizer, teve que haver aqui uma necessidade de algum detalhe, por exemplo, na construção das paredes divisórias, na medida em que, quer dizer, sendo isto chapa trapezoidal, sendo isto chapa trapezoidal, portanto, colocava ali algumas situações delicadas para fazer aquele isolamento lá em cima. Esta é uma outra solução também numa outra escola de dança, em que de repente era também uma nave que tinha uma cobertura dessas de telha sobre vigas de madeira, em que teve que se fazer também, levantar a cobertura toda e fazer uma cobertura em madeira, fazer uma cobertura também com uma sanduíche metálica, e depois montar um teto de condicionamento acústico interno, na medida em que aquilo era uma sala para dança e, portanto, havia, digamos que, música lá dentro e tal. E ao lado disto, eu diria a 1 metro de distância, ao lado desta cobertura, estavam exatamente as janelas e as varandas da casa de habitação vizinha, não é? Pronto. E as pessoas queriam dar aulas de dança até à meia-noite, ou da manhã, ou coisa qualquer. Pronto. E, portanto, era preciso cumprir as especificações do regulamento e, portanto, sofisticar o... Bem, condicionamento acústico interno, ambiente acústico, portanto, trata-se do condicionamento do ambiente acústico dos espaços dos recintos fechados. Nas grandes, portanto, em termos regulamentares, as exigências apontam para que o tempo de regulação seja qualquer coisa como 0,15 vezes a raiz quadrada do volume do espaço em si, e isto é aplicável, em particular, às questões das áreas de restauração, refeitórios e restauração, obviamente nas escolas, nas salas de aula, bibliotecas, salas, não sei o quê, ginásio, e nas áreas hospitalares, naturalmente as enfermarias, os refeitórios, só para os senhores arquitetos que estão ligados a estas coisas, saberem que nestes espaços todos a gente tem algumas exigências do ponto de vista do condicionamento acústico interno. Isto é uma ilustração da forma como o campo sonoro varia num determinado espaço fechado, em função da maior ou menor absorção interna, e, portanto, o tempo de regulação.
E, nesta questão do controle do espaço interno, temos aqui, isto está quase a acabar, está quase a acabar. Eu vou ultrapassar o último capítulo e isto está quase a acabar. Aqui, uma das questões que nos edifícios correntes se põe é a questão dos escritórios em open space. Não é? Escritórios em open space. Vemos aqui uma solução de controle. Quer dizer, porque nos open space não há privacidade, não é? As pessoas têm N secretárias, estão todas ao pé umas das outras e tal. Bem, está aqui uma ideia de tratamento acústico, mas reparem, no open space a única coisa onde a gente pode atuar é ou no pavimento, ou no teto, ou em divisórias fictícias que fazem. E, portanto, tem aqui uma solução engenhosa, digamos assim, com elementos que são, como é que se chamam? Biombos, não é? Biombos acústicos, não é? Que têm uma determinada constituição complexa entre elementos de isolamento propriamente e de absorção acústica distribuídos pelo espaço. E isto é a fotografia do espaço após a sua execução, onde os biombos acústicos são estes que aqui estão, ok? E o teto está todo com tratamento acústico. Esta é uma solução de tratamento acústico, enfim, adotada num ginásio de uma escola. Este teto é constituído simplesmente por elementos de madeira, isto são ritas de madeira, são regulados de madeira, com os elementos transversais de ligação estrutural e depois por detrás forma uma cavidade com absorção sonora e tal. Este é um outro tratamento de uma área de laboratório em que criei umas nuvens, digamos assim, umas nuvens distribuídas pelo espaço, que é um espaço grande, isto é um elemento só esquemático, portanto com mais elevados e mais baixos, etc., criando absorção sonora diversificada e múltipla, na medida em que os elementos estão desacoplados do teto. Esta é outra solução também parecida. Isto é, por exemplo, isto vê-se muito mal, não é? Não se consegue perceber muito bem, mas isto é uma escola aqui em Lisboa, até, em que isto é a biblioteca, com tratamento acústico, isto é uma sala de visionamento, também com tratamento acústico, isto é o teto acústico da sala, destacado das paredes laterais, independente, formando uma cavidade de intervoz também com um alto rendimento de condicionamento acústico. Isto é um outro projeto, uma igreja, com um tratamento acústico de uma igreja. O padre, quando viu isto, ficou eternamente agradecido e quase que se me ajoelhou aos pés, porque nunca tinha, era um padre argentino, ou não sei o quê, e nunca tinha tido uma igreja com as condições acústicas que esta igreja tem, e então o senhor estava absolutamente deliciado. Eu acho que isto se vê muito mal, ou pelo menos daqui deste canto.